Amém, hermanos? Estamos aí com a palavra, sim? Capítulo 2 do Evangelho de Juan, ok? Versículo 1 hasta el 12. Las bodas de Caná de Galilea. Quando Galilea pueda entender essa coisa, vai entender que seu nome está aí bem colgado a um milagre. O primeiro milagre que Jesus hizo. Sim, Galilea. Galilea está aí, talvez dormida, pero sua mamãe está atenta e recebeu a palavra. Depois conta a Galilea. Amém. Amém, amém. Capítulo 2, versículo 1. Al terceiro dia se hicieron as bodas em Caná de Galilea, e estava aí a mamá de Jesus, e foram também invitados a las bodas Jesus e seus discípulos. E faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y la madre de Jesús dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme los ritos de la purificación de los judíos. Y en cada una de ellas cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al mestre Sala. Y se lo llevaron. Y cuando el mestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber dónde era, aunque lo sabían los servientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Amén. Amén, hermanos. Aqui estamos com um texto que há aí uma crise. Hoje estamos vivendo aqui em nosso país, Estados Unidos, aqui em Georgia, em Atlanta, em meio a uma grande crise. Sim? Nosso estado é um que está em 5º lugar com tanto vírus, sim? Somos o 5º estado com mais vírus aí nos Estados Unidos todo. Então, estamos em tempo de crise. E aí temos um texto que havia uma crise. Não era uma crise de vírus, pero era uma crise no matrimônio. E que crise era essa? Bueno, se casaram, está todo muito bonito, a cerimônia aí, o chefe da sinagoga los casou, ele los dijo todas as coisas, fizeram seus votos um ao outro, pero quando chegou a hora da comida, que é uma coisa muito importante em um matrimônio, hermano, eu não conozco história de matrimônio que se hizo e não tinha comida. Por lo menos algo se põe aí para comer, porque a comunhão de hecho es alrededor de la mesa, es alrededor de la comida. Y estas bodas en aquel tiempo se duraban hasta una semana la comida. Entonces imagine cuánto le gastaban ahí. Pero vino una crise, porque vino era como el leche que tomamos hoy. Vino y pan eran comida. El café de la mañana era vino y pan ahí nesse tempo para los judíos. Então, se acabou o vinho. É como se acabar aqui a soda. Não tinha mais soda. E agora, como seguimos com esta festa? Só comendo coisa sem soda. Não se vai bem. Então, se lhe acabou a soda. E essa era uma crise terrível. E por que era uma crise terrível? Por lo seguinte, porque aí iba a dañar a fiesta toda. E os invitados iam a sair de aí dizendo, pero mira, esta fiesta foi mala, tivemos que comer as coisas em seco, não tinha soda, não tinha vinho para beber. E
Bueno, havia uma crise. E a mamá de Jesus, por supuesto, conhecia los que estavam casando, o matrimônio, conhecia os papás, por sua vez. Então, foi a falar com Jesus. Ela sabia que Jesus poderia fazer algo. Ele disse: mira, não tem mais vinho. E claro que Jesus lo sabia que não tinha mais vinho, pois estava aí e não havia mais vinho. E talvez você se põe aí um tanto enojado com Jesus porque bebia vinho. Sim, ele bebia vinho, estava na festa e não só bebia vinho, como multiplicou o vinho. Disse aí umas tinajas que cabiam cântaros, 3 ou 4 cântaros. E cântaros era que se usava para atrair água, era muita água. Então, ele hizo muito vinho. Pero, cerra aí o parênteses, vamos seguir aqui. Então, vino e disse: não há mais vinho. E a mamá de Jesus disse, e Jesus disse para sua mamá: não é chegada a minha hora. Então a mamá disse, foi a los servientes e disse: hagan o que eles disserem. E aí eles vieram a Jesus. E Jesus então lhe disse: mira as tinajas que estão aí, llenas de água. E foram, e a palavra disse que eram buenos servientes. Lhe llenaram hasta arriba, bien llenita, disse aí. E então vieram a Jesus e disse: bueno, lo que disseste já está aí agora. Sim, já está aí. Agora, mira, parece um tanto raro, porque se você para a leitura aí, onde llenaram as tinajas, parece que Jesus ia querer resolver o problema da soda ou do vinho com água. E isso não passa nada, pois o que necessita é uma outra coisa diferente de água. Amém? Aunque seja vinho, seja líquido, não é água. Como essa que estou tomando aqui por minha garganta, que estou predicando aí desde a manhã. Então, irmãos, aí eles vêm e dizem: bueno, já estão llenas. E Jesus disse: bueno, agora hagan isso. Bueno, agarram desta água que está aí e levem para o mestre Sala. O mestre Sala era a pessoa que cuidava da festa. Era o que via que não podia faltar, que não podia, onde que tinha que ir, onde estavam as comidas, a quem serviera. Era o que coordenava a festa. Sim? O manager da festa. Então, se foi aí, e sabes que? Quando chegam aí, levando água para este manager. Mira, que haria você neste caso? Leva água para o manager, para o mestre Sala, como disse aí, né? Como se diz aí que o mestre Sala, onde está essa palavra aí? Aqui, maestre Sala. Sabia que eu estava dizendo equivocado. Maestre Sala. Então, quando chegam aí com água, o maestre Sala, eles possivelmente se quedaram pensando: ai, agora vai nos danhar, vai nos pegar aqui, porque estamos trazendo água para ele. E quando ele toma, ele disse: não sei, não está escrito aqui, pero houve um diálogo, por supuesto. Por supuesto, ele disse: pero que vino bueno, ¿dónde lo agarraram? Ele disse: aí vai falar com o muchacho que estava se casando. Ele disse: pero que hiciste? ¿Por que não me contaste que tinha este vinho tão bueno? Então, teríamos servido este vinho e depois esse que você serviu. Porque é o melhor vinho. Amém? Então, aí a Bíblia diz que com isso, Jesus deu o princípio, o primeiro sinal de seu ministério em Caná de la Galileia. Manifestou sua glória. Ahorita estávamos cantando. Manifesta sua glória. Sim, estávamos cantando a glória. Manifestou sua glória e seus discípulos creyeram em ele. Mira que história bonita que temos, que história linda que temos aí. Pero, que tem a ver com nós outros? Bueno, sabe quem somos nós outros hoje? Los que llenan la tinaja. Hoje nós outros estamos em tempo de crises. Crises de trabalho, crises de inseguridade. Há muita gente, eu ouvi aí de pessoas que se mataram, se suicidaram. Estava ouvindo aí notícias disso.
Eu vi aí gente que se puso em tanto pânico. Oí de uma muchacha que estava cuidando de niños, uma babysitter, estava cuidando de niños. ¿Sabe o que hizo con la niña? Era uma niña. ¿Sabe o que hizo essa muchacha? Se quedou tanto em pânico com essa situação que la matou a niña. Se puso como louco. Então, mira, estamos em tempo de crises. E aqui há uma receta de Deus nesse texto do que é que temos que fazer em tempo de crises. Mira, a primeira coisa que temos que fazer é que não temos que mandar uma outra pessoa a falar com Jesus. Neste caso aqui disse que Maria foi a falar com Jesus. Os servientes somos nós outros. Nadie, nenhuma outra pessoa tem que falar com Jesus em nosso lugar. Nós tendremos que ir. Então, quando ela foi falar com Jesus, Jesus lhe disse: não é chegado minha hora. Então, foi falar com os serventes e disse: mira, haga o que eles disse. E aí, então, os serventes chegam aí. E aí, se queda aí, Jesus, que é que temos que fazer? Estamos aqui para que nos use. Queremos saber o que temos que fazer. Que é que temos que fazer? E sabes, todo o que sigue por frente é hecho de fé. Porque mira, põe água nas tinajas, agarra água, ele leva aí para o homem, e quando ele toma, o maestro Sala toma, é vinho. Essa é fé. E sabe, talvez você tenha dificuldade em saber o que é fé. Fé é obediência. Um sinônimo de fé é obediência. Se você tem fé em alguém, você lhe obedece. Se não lo crê, não lhe obedece. Lo questiona, não lo hace, sigue com sua própria opinião. Então, esses serventes eram pessoas de fé. Então, eles estavam aí parados. Imagina essa cena. Eles chegam a Jesus, estão aí parados, esperando para ver o que Jesus quer que hagam. Que é que têm que fazer. Porque não podem fazer nada antes que Jesus les mande. Então, como vão obedecer sem uma ordem? Então, estavam aí esperando uma ordem de Jesus. Agora, mira que diz aí um pouco mais para frente, capítulo 6 de São João, aí por o versículo 28. Jesus estava falando com os fariseus, com os homens aí, e em capítulo 6 de São João, versículo 28, disse assim: Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para hacer las obras? ¿Cómo obedecemos? ¿Qué es que tenemos que hacer? Y mira que es que Jesús responde para ellos. Entonces Jesús les respondió y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios que Dios tiene para mí y para usted? Es creer en Jesús. ¿Qué es que hicieron los sirvientes? La mamá dice: van ahí, porque Jesús vai a proveer vino. Então se manda poner água, manda levar água. ¿Qué es que estaban haciendo ellos? Creyendo a Jesús, ponendo sua fé, sua obediência a Jesus. Então, quando perguntaram a Jesus no capítulo 6, ¿qué es que hacemos para hacer las obras de Dios? Creia em Jesús, esta es la obra, es la maior obra que tenemos que hacer. Agora mira mais uma coisa aí, vamos para frente um pouquinho, aí nesse capítulo 6, então disse assim, respondeu Jesus: esta é a obra de Deus, que creáis en aquel que por Él foi enviado. E lhe disseram então: que señal haces tu para que veamos e te creamos? Que obras hacen? Tem que entender bem o que estamos lendo aqui. Porque aqui, quando dizem, tem que fazer as obras de Deus, e a obra de Deus é que creia em mim. E ele disse: pero, pues, como vamos crer? Hace aí um sinal. Então, vemos esse sinal e creemos. Hermanos,
se alguém hace um sinal e você lo vê o sinal, ¿usted necessita fé para crer? Claro que não, porque já está hecho. Então, se agarra as tinajas, mira, essa água que levou o mestre Sala se tornou em vinho, e as tinajas, a água que estava nas tinajas, também se tornaram em vinho. Então, se uno vem aí, mira a água, e essa água, pura água. E de repente mira, e aí vinho. Ele prova, e é vinho. Necessita crer agora? Agora não necessita crer, por o hecho já está aí. Quando é que uno necessita crer? Quando aún o sinal não foi hecho. Usted não necessita, não pode crer depois que o sinal está hecho. Usted tiene que creer para que el señal sea hecho. Es tu fe que vai traer a la realidad el señal. Se la realidade já está aí, então, como vai crer? Já está aí, já passou. Próvalo, não necessita crer. Sim? Então, Jesus estava falando de crer. E eles disseram, que sinais hace para que creamos em ti? E aí seguem dizendo uma coisa muito importante. Versículo 31. Diz assim, nuestros padres comeram el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Está se referindo ao tempo que Israel salira del Egipto. Todos os dias. E a Bíblia diz que por 40 anos andaram aí. E sabes como? Toda mañanita, temprano, quando levantavam e abriam a porta de sua tienda, aí estava o pão. Era um maná com uma cosita branca que caía de los cielos, lo ajuntavam, cocinavam, faziam pasteles, faziam todo o que tinham que fazer e comiam. E viveram por 40 anos comendo isso, todos os dias. Jamás Deus falhou. Então, esses homens aqui dizem para Jesus, bueno, Moisés hizo sinais, que sinal hace tu? Ok? Então, agora mira, Jesus lhes dijo, de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mi Padre os dá el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquello que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesus dijo, ustedes comieron este maná y morreram. Pero Jesús dijo, quien comer de mí jamás morirá, tendrá la vida eterna. Entonces, este maná solo daba fuerzas físicas, pero el pan del cielo, que es Jesús, dá forças espirituais e dá eternidade com Deus. Essa é a coisa importante. Então, volvamos aí para o 2. Então, os servos vão aí a Jesus e dizem, que temos que fazer? Ele disse, bueno, hagan uma obra de fé. Pero, em que vamos a poner nossa fé? Ponga a fé em mim. Estão vendo essas tinajas? Llénalas de água. O que é que Jesus está fazendo? Jesus, para ser um milagre, não necessitava disso. Ele podia passar a mão, esvazia essa tinaja, e descia com uma palavra, o vinho estava aí. Não necessitava transformar água em vinho. Podia ser vinho de nada. Ele é o Criador. Tinha o poder para hacer isso. Pero por que isso assim? Por la obediência. Se lo hace assim, manda levar o vinho, pues é diferente. Não tinha essa lição que quero que você agarre em seu coração. Deus quer usar lo que tu tienes. E sabes que? Muitas vezes o que temos não nos parece suficiente. Pois temos água, pero esse não é suficiente para chegar a vinho. Sim, é. A lição é essa, que você tem em suas mãos. Se você apresenta a Jesus em obediência, Ele vai fazer uma transformação. ¿Te acuerdan
de lo milagro de los panes y de los peces. Jesús preguntó a los discípulos, ¿qué es que tenemos ahí? Ele disse, não teremos nada. De repente apareceu um jovencito aí com dois peces e 5 panes. E Jesus lo agarrou, lo bendijo, levantou los cielos e puso las manos de los discípulos. E saíram e houve uma multiplicação com mais de 5,000 homens comeram del pan e de los peces. Pergunta, Jesus não poderia dizer, haiga pan, e um montão de pan estaria aí. E aí Jesus diz, ei, agarre o pan. Não, Jesus quer fazer o milagre por nossas manos. Isso aí por los discípulos, isso acá, agora, nesse texto, por los servientes. Nós somos tanto servientes como discípulos. Ele quer fazer então o milagre por nossas manos. Ele quer ouvir nossa voz. Ele quer que seamos o que diz aí em 1 de Coríntios, cooperadores com Deus. ¿Sabe o que é cooperador? É que opera junto, que faz o trabalho junto. Um aqui, outro aqui, fazendo o trabalho junto. Então, Deus quer que seamos cooperadores dele. Estamos em tempo de crise, pero aún para Deus, temos que pensar nisso, que para Deus não há crises. Para Deus não há crises, há crises para nós outros, pero não para Deus. E agora, como podemos então vencer isso? Por la fé, por la obediência. E aí, uno pode perguntar, pero pastor, aí Jesus les mandou poner água, sacar a água e levar, e aí o milagre se hizo, pero eu não estou ouvindo nada. Não. Então te falta uma coisa só para ouvir o que Deus quer. Empieza lendo sua palavra. Hermano, aqui há tantas coisas que dizem que são coisas que nós necessitamos fazer. Temos que fazê-las. E quando hacemos essas coisas que estão escritas aqui, isso é a expressão de nossa fé. É nossa obediência. É nossa obediência. Mira, e quando obedecemos e oramos e creemos, Deus faz os milagros. Acabei de dar esta boa notícia que já não temos aí nossa lista de câncer nombres. Por supuesto, vão aparecer muitos nombres. Pero agora já sabemos que se oramos, Deus les sana. Já sabíamos. E oramos e Deus les sanou. O último foi jovem de 17 anos chamado Arthur, que está aí em Brasil. E a semana passada foi sanado, não esta semana. E aí, a senhora aqui, que é conhecida deles, pariente deles, me chamou e disse, pastor, pastor. E eu pensei, alguma coisa passou com essa irmã, porque parecia que estava tanto assim, chocada. Ele disse, que passou? A mamá de Arthur me chamou. Ai, meu Deus, será que morreu? E ele disse, não, ele sanou, está sano, sano, sano. Não tem nem sinal de câncer. Agarrou a última coisa de los doutores, não tem nada aí, nada de câncer. E mira, ele disse, a mamãe não sabe o que fazer, pastor. Está tão contenta. Que é que diz aqui? Este princípio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Manifestó su gloria. Jesús manifestó su gloria en Arthur y su mamá no lo podía creer de tan feliz que estaba. E já sabemos uma coisa para hacer. Podemos orar. Oração não é só para sanidade de câncer, hermanos. Oração é quando não temos nada para comer. Mira, em las manos de quem se multiplicou o pão? Jesus tinha 5 panes, 2 peces. Quantos discípulos eram? 12, incluindo Judas, que estava allá. Hasta em las manos de Judas. Jesus então se agarra esses 5 panes, não dá nem um pão para cada, porque eram 12. Um pouco menos da metade de um pão para cada um. Jesus põe nas mãos de eles e diz: distribuam. ¿Dónde el milagro ocurrió? En las manos de los que obedecían.
Então, irmãos, não é solo de vinho, não é solo de pão, não é solo de sanidade de câncer. É o que necessitamos. Podemos orar por lo que necessitamos e Deus le envia. Hoje por la manhã estava falando com os irmãos brasileiros aí sobre a história de Elias. Deus iba chegar a correção em Israel. Então, por 3 anos e meio não iba a chover aí. E dijo para Elias: Elias, dísele a todos que não vai a chover aí por 3 anos e meio. Então, te imagina, era uma nação de agricultura, de ganado, de plantas. Se não chove, o ganado muere. Claro, não tem o que comer. As plantas não saem, não produzem nada. Imagina 3 anos assim e meio. E aí então Deus disse para Elias: vete aí al ribeiro de Quizon. Se queda aí al ribeiro e vou a mandar as aves de los cielos levar-te comida. Los cuervos, dice aí a Bíblia. Hermanos, tiene que creer a Deus. E Elias le soltou a palavra e se foi al ribeiro. E se quedou aí, não sei se se quedou embaixo de uma árvore, se hizo uma tendita aí, o que hizo, pero estuvo aí. Hasta que o rio se secara. E todos os dias Deus enviava os pajaritos, os cuervos, traíam carne e pão para ele. Traíam comida para ele. Então, que Deus tem você diferente do Deus de Elias? Que Jesus é o tuyo, diferente de esse aqui, de las bodas de Caná? De lo milagro de los panes, não é lo mismo. Então, o que necessitamos é nos mover por fé. E sabe tempo para mover-se por fé, para conhecer a Deus, é o tempo de crises. Porque quando nós necessitamos, vamos a ter fé para quê? Não temos necessidade. Pero quando entramos em tempo de crises, é o tempo de conhecer a Deus. Eu me acordo que eu mesmo produzi uma crise para mim mesmo. Porque muitas vezes nós outros produzimos crises, mas eu sabia o que estava fazendo. Eu estava lendo uma palavra em Mateus, já falei para vocês muitas vezes isso, mas quero repetir hoje. E aí dizia que Deus sustene os pajaritos, las flores del campo, e que nós valemos muito mais se Deus nos mantém quanto mais outros. E eu decidi, então quero viver por fé. E eu produzi uma crise para mim mesmo. E eu disse, vou a vender aí, eu tinha umas coisas, vamos viver por fé. Eu inicio vivendo por fé, sem que nadie sepa. Hermanos, vivimos ano, nadie sabia. Deus hizo tantas coisas. Essa foi uma crise que eu mesmo produzi, pero o que me vou com isso é que tempo de crises é o melhor tempo para conhecer tu Deus. Como Deus te bendice, o que vai fazer. Tempo de crises, irmãos, não é para estar assim, ai meu Deus, que vai passar. Não, é para estar assim, ó. Ai Deus, estou esperando para ver com ansiedade o que vai ser. Eu vou ver tua glória, Senhor, porque aqui diz, manifestou sua glória. Eu estou crendo em você, Senhor. Estou crendo que tu eres mi Deus, mi sanador, todas as coisas em tus manos. Estou, Senhor, estou com essa expectativa de ver o que vai ser. Eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo aí por la internet, para vocês que estão aqui também, pouquitos. Como está vivendo nesse tempo de crise? Com temores ou com expectativa de ver a glória de Deus? As coisas aí em tu cocina estão bajando de nível, o arroz está se quedando pouco, os frijoles estão aí, as tortillas, então só é assim pouquinho de tortilla. E aí, irmãos, como está vivendo você? E não há mais harina para fazer as tortillas, e aí todo está assim. Como você pode viver uma crise dessa? Você tem 2 maneiras de viver esta crise. Ou com expectativa, ou com temor, ou com medo. 2 coisas você pode fazer. Com expectativa ou com medo. Temos que viver com expectativa, irmãos. A renta está chegando, Senhor.
yo estoy con esa expectativa de ver lo que va a hacer con esa cosa de la renta, Señor, porque tu Biblia dice que no puedo estar endeudado ahí. Entonces tú vas a bendecirme con la renta. Yo tengo un discípulo que se convirtió acá en los Estados Unidos y entonces oía mis histórias contando, porque ele estava discipulando, então contava minhas histórias para ele. E ele queria experimentar de todo. E eu lhe contei quando estava vivendo por fé, decidiu viver por fé. E eu disse, mira, vai provocar uma crise para você. Ele disse, mas quero conhecer a Deus como meu provedor. Disse, bueno, então haga esta crise. Sale de tu trabalho, vai a viver por fé. E ele saiu de seu trabalho, foi a viver por fé. Hermanos, coisas ocorriam que não tinham explicação. Estava um dia assim, cerquita de sua renta, por exemplo, ele encontrava dinheiro fora de sua porta, aí tem este tapete para limpar os pés antes que entre. Então, ele levantava aí para sacar as coisas, a suciedade que estava aí, dinheiro aí abaixo. Chegava em casa, não tinha estado muito cerca de nada, metia sua mão no bolsillo, dinheiro. Deus é Deus que quer mostrar sua glória em meio a crises. Estamos em meio a uma crise. Temos que obedecer ao governo, pero se fuera por mim, estaríamos todos aqui. E mais uns que não estão aí aún todavía. Porque esta crise é para ver a glória de Deus. Temos que aprender a ver a glória de Deus em meio a crises. Como está agora, irmão? Então, a Bíblia diz que para ver a glória de Deus em meio a crises, há que ter obediência. Obediência a sua palavra. Llenar as tinajas. Pero para você, talvez, vai dar uma outra palavra. Porque ele vive em você, sabe tus necessidades, sabe que palavra necessitas ouvir. E vai a dizer. E aí, o que tem que fazer? Muévete em la palavra que te dio. E se não te dio nenhuma palavra, vai a mirar aí. Há coisas que já te dijo. Então, ponga para andar essas coisas em obediência. ¿Sí? E aí, então, enquanto você se move, que é o hecho de la fé, enquanto exercita sua fé em obediência, obediência é sinônimo de fé. Quando exercita tu fé em obediência, o milagro viene. E aí o milagro ocorre, você mira, uau, que tremendo. E sabes que? Vai atingir outras pessoas. De quem foi a obediência acá? De los servientes. Quem tocou esta obediência? O maestre Sala. Ele toma o vinho, de certo lo agarraram na copa, não sei como foi que ele levaram, e tomou. E, então, aqui está uma coisa rara. Este vinho é o melhor que o primeiro. Então, você vai falar com o esposo. ¿Dónde tenés este vinho, hombre? E aí o esposo disse, ¿ah? ¿Qué? Eu não teria este vinho? E aí disse que os servientes lo sabiam. ¿Sabe quem vai saber as coisas? Usted, eu, nosotros. Nosotros que estamos nos movendo por la fé. Então, nossa fé vai impactar pessoas. Vai impactar pessoas. Amém? Pessoas vão ouvir. E o Espírito Santo vai trabalhar. E agora mira, estou quase terminando, tinha prometido para mim mesmo, pero predicador é uma coisa rara. Para parar um predicador, há que ocorrer um milagre. Né? Então, pero vou tentar parar hoje um pouco mais temprano. Mira, e aqui diz assim, chamou, quando o maestre Sala provou el agua hecha vino, sem saber onde era, aunque lo sabían los servientes. Usted não sabia, nós vamos a saber. E ele dijo, foi al esposo e lhe dijo, todo homem sirve primeiro o buen vino, e depois, quando já beberam, sirve, pero tu reservou para o final lo mejor.
Dios tiene reservado para usted, para el final, el mejor. El mejor está por venir. Pero lo que es que desata el mejor de Dios para tu vida, Mina, que está aquí hoy con nosotros. ¿Ah? Flor, lo que es que desata el mejor de Dios. Carlos, lo que es que desata la obediencia, la fe. Y la fe es un proceso. ¿Por qué esa cosa? Echa fuera la agua que está ahí. Claro, estaba sucia, lavaban las manos. Echa fuera esta agua. Pone agua limpia. Agarra la agua. Lleva al hombre. Mira, esto es un proceso. Muchos pasos ahí, por lo menos 3 pasos. Echa fuera la agua, pone otra agua, lleva la agua. E se torna el vino. Então é um processo. A fé opera como um processo em nossas vidas. É um processo de obediência. Muitas vezes o que nos echa fuera de la bendición de recibir lo mejor de Dios, lo mejor vino, es que paramos en medio del proceso. Ay. Echamos fuera la agua sucia, ponemos la agua buena, pero se queda ahí, no hacemos nada más. No le presentamos a los responsables. E esse processo é em toda a Bíblia, você pode ver. Vindo uns leprosos a falar com Jesus. Ele disse: Senhor, sana-nos. Jesus disse: Ei, vete, muéstrate al sacerdote. Enquanto obedeciam, iam a mostrar-se ao sacerdote, se sanaram. É enquanto você exerce sua fé, que Deus hace o que quer fazer com você. Amém? Então, neste tempo de crises, quero fazer um reto com você, que está com nós outros aí por la internet, que está, creia. Pare de confiar em las situações, pare de confiar em los hombres, pare de confiar em lo que sea, pare de confiar em lo dinheiro. Ai, Senhor, estou me sentindo muito seguro. Ai, minha conta no banco tem para 3 meses. Não necessita de Deus para isso. Tiene que se sentir seguro quando não tem nada. E aí tu segurança está em Deus, que vai fazê-lo. E aí vai haver tus milagros. Para de depender de los hombres. Para de depender de las cosas, del dinheiro. Para de depender del trabajo. Porque que tal se amanhã já não pode trabalhar mais? Como vai a passar? Agora é a hora de crer. Porque se amanhã as coisas se cambiam, eu estou creyendo e vou passar por elas. Então, a hora de creer é a hora, hermanos. Então, haga este tempo de crisis, o tempo de receber de Deus o melhor para tu vida. Deus tiene guardado o melhor por último. Não foi isso que hizo Jesus? Guardou o melhor para o último. Enquanto tinha, vino, aí, mais ou menos. Pero quando Jesus entra em nação, é o melhor. Amém? Jesus tem guardado para vocês melhor, lo melhor. E melhor em tempos de crises. Eu quero fazer um reto que creia no Senhor, que busque ao Senhor, que dependa de Ele, que ponga tu mirada em Ele e não saque tu mirada de Ele. Manténgala aí, créalo, pase lo que pase. Eu estou aqui crendo a Deus. Possivelmente vou ter que começar a viver por fé outra vez. Porque se assim passa, os irmãos eu tenho minha ganância da igreja, pero as ofrendas, os diezmos, quando não trabalha, pois não é pecado se não dá, porque não tem. Deus não está pedindo que lo dê o que não tem. Ele te pide para dar o diezmo, e para dar o diezmo tem que ter. Então, não estou em nada preocupado, em nada. Mas estou querendo para grandes coisas. Seguimos orando aí por nosso building que vamos a comprar. Deus não depende de crises, Deus não está sujeito a crises. Estou orando por um tempo novo em la igreja. Estou creyendo nisso.
Entonces, hermanos, quiero hacer este reto con usted. Vamos a creer, vamos en ese tiempo de crisis ver lo mejor de Dios, recibir para nosotros el mejor de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar y se quedar con esto en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Este es un buen tiempo para recibirnos el mejor de Dios. Amén.